A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar de cifras ocultas da criminalidade. E para isso nós convidamos o delegado de polícia e professor universitário, Walter Carlito. Querido professor Walter Carlito, seja muito bem-vindo ao programa Direito no Ar, na Rádio Timbira, uma parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e com o Instituto Mérito. É um privilégio tê-lo conosco, a gente agradece pela sua disponibilidade de tempo. Professor Walter, como é a sua primeira participação no programa, e certamente vai ser a primeira de várias, porque o senhor sempre tem muito a contribuir com o conhecimento jurídico da nossa população, eu faço sempre uma pergunta de caráter pessoal para abrir a entrevista, porque certamente a sua resposta vai servir de estímulo para outras pessoas que estão nos assistindo. Então a pergunta é a seguinte: como que o senhor chegou a essas duas carreiras tão bonitas, delegado e professor universitário? Qual é o segredo, a receita do bolo para que alguém siga essa trajetória brilhante do amigo? Muito obrigado pelas palavras, querido amigo Heraldo, professor de mão cheia, excelente profissional. Quero inicialmente dizer que para mim é uma honra muito grande estar dividindo esse espaço com você e uma alegria muito grande da gente estar revendo novamente, já que nós somos colegas de magistério aí por mais de uma década. Então isso para mim é uma alegria e uma satisfação muito grande. Respondendo à indagação, eu diria o seguinte: em relação ao magistério, em relação à docência, isso sempre foi um sonho que eu alimentei desde garoto. Eu me lembro que era sempre uma pergunta recorrente dentro dos familiares, que eles perguntavam: o que é que você quer ser quando crescer? Eu sempre respondia: o meu sonho é ser professor. Eu sempre achei muito bonita a carreira, a docência, o magistério. Eu acho que é um gesto de altruísmo muito grande. É pensar mais no outro do que em si mesmo. É se doar completamente, né? É pensar no crescimento das pessoas, tornar uma sociedade melhor e contribuir com aquilo que você tem, com o pouco que você tem, para tornar a realidade que te cerca bem melhor do que aquela que você encontrou. E é isso que a gente procura fazer aí nessas 2 décadas de magistério superior, um pouco mais de 2 décadas. Com relação à carreira de delegado de polícia, eu me lembro que na minha adolescência, aos 16 para 17 anos, eu ficava encantado quando eu acompanhava os filmes que tinham júri, né, que tratavam de crimes, e aquilo sempre despertou em mim uma curiosidade muito grande, de tal maneira que, ao ingressar no ambiente acadêmico, na universidade, eu descobri
Naturalmente que o delegado de polícia é o profissional da área jurídica que tem o primeiro contato com o crime, né? Naturalmente que outros tantos profissionais da área jurídica vão ter esse contato com o crime, mas o delegado de polícia é o profissional da área jurídica que é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. É que tem um contato primeiro com o crime, é o que está no calor dos acontecimentos, que tem que tomar as providências o mais rapidamente possível e o mais acertadamente possível e rápido, né? Porque a nossa sociedade cobra isso de você, você tem que dormir em paz com sua consciência e, naturalmente, agir dentro da legalidade. Portanto, essa foi a razão pela qual nós escolhemos a carreira de delegado de polícia e o magistério. Maravilha. Professor Walter, então agora sim vamos para o tema da nossa conversa de hoje: cifras ocultas da criminalidade. O que seria exatamente isso, professor Walter Carlito? Muito bem. Antes mesmo de responder essa indagação, a gente vai situar esse tema dentro de um contexto. Onde nós trabalhamos essa questão da cifra oculta da criminalidade? Dentro de uma ciência chamada criminologia. Tá? E essa criminologia ela tem uma história, ela tem seu nascedouro e ela tem uma relação muito íntima com o direito penal, ao ponto de, ao longo desses últimos séculos, muitos estudiosos, muitos operadores do direito terem confundido uma coisa com a outra. E, daqui a pouco, eu me permito, naturalmente, se houver interesse de seus ouvintes e telespectadores, da gente explicar as similitudes, as diferenças, as relações entre direito penal, criminologia e mesmo a política criminal, esse tripé que dá a sustentação das ciências criminais. Mas, respondendo à indagação do amigo, cifras ocultas da criminalidade. De onde surgiu isso? Qual a razão dessa nomenclatura e por que a nossa preocupação com essa temática? Um belga chamado Adolphe Quetelet, ele é considerado o pai da estatística criminal. Ele era naturalmente estatístico, era também sociólogo, deu uma profunda contribuição na criminologia, é o autor da ideia de leis térmicas, da noção do que seja homem médio, ou seja, deu uma contribuição inestimável para o surgimento mais tarde da criminologia, que dá a sustentação das ciências criminais. E o Adolphe Quetelet, na condição de estatístico, ele percebeu que o número de pessoas que eram condenadas em razão das práticas de infrações penais não correspondia à quantidade de infrações penais cometidas naquela localidade ou região. Ele disse, mas como assim? Se foram cometidos 50 crimes, tem que haver 50 condenações. Em tese, 50 pessoas condenadas se o crime é praticado por uma pessoa sozinha. E qual não foi a sua surpresa e decepção quando, ainda naquela época, o Quetelet, Adolphe Quetelet, descobriu que, infelizmente, a quantidade de pessoas que eram condenadas pela prática de ilícitos penais era infinitamente menor que as infrações penais que aconteciam naquela localidade ou região. Trazendo isso para os dias de hoje, para a nossa realidade, hoje não é muito diferente. E pior que isso, tá? Daquela época para hoje, a criminalidade cresceu em progressão geométrica, os crimes aumentaram em demasia, até porque são muito mais crimes, são muito mais pessoas, e os crimes eles acontecem a todo instante, de maneira que o nosso sistema de justiça criminal, representado pela polícia militar no âmbito preventivo, ostensivo, a polícia judiciária, representada pela Polícia Civil no âmbito dos estados, a Polícia Federal no âmbito da União, o órgão do Ministério Público, o promotor de justiça aqui na primeira instância, os procuradores de justiça na segunda instância a nível estadual e o Ministério Público Federal, bem como o judiciário como um todo, eles não conseguem
dar essa resposta que a sociedade tanto almeja, que é a punição justa, proporcional ao autor do ilícito penal cometido. Então, é uma triste constatação, mas é uma constatação que a gente precisa fazer, que, infelizmente, independentemente do espaço ou do tempo em que você esteja fazendo essa pesquisa, pode ter sido no século XIX, no século XX, ou mesmo agora, no século XXI, independentemente do país, seja país da América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, ou qualquer um dos continentes, essa defasagem, infelizmente, vai acontecer. Ou seja, nunca o número de condenados será o correspondente à quantidade de crimes cometidos naquela localidade ou região, independentemente da questão temporal, independentemente da questão espacial. Perfeito, professor Walter. Esse tema é muito interessante, é muito instigante, faz a gente pensar em muitas perguntas. Eu já relacionei algumas aqui. Uma delas seria: é isso, professor Walter, que normalmente as pessoas apontam como sendo a tal da impunidade? E isso já é uma pergunta que se desdobra em duas. Isso seria apenas a ponta do iceberg? Porque eu já entrevistei colegas seus, estudiosos como o senhor, profundos da criminologia, que dizem que, na realidade, isso é apenas uma ponta do iceberg, do problema. Lá embaixo, submerso, tem um problema muito maior, porque os crimes que são descobertos, investigados, nem todos têm uma condenação. Esse é um problema. Mas muito maior do que esse seria aqueles que nem são investigados, aqueles que são investigados, mas não resultam numa ação penal, aqueles que nem se tem conhecimento da existência, que esse número, então, é que seria muito maior, muito mais absurdo, muito mais preocupante. É isso mesmo, professor Val? Sim, professor Heraldo, é por aí, é exatamente isso. Vou tentar destrinchar algumas coisas que eu reputo extremamente importantes com relação a esse particular. Veja bem, eu cresci ouvindo a seguinte frase: não existe crime perfeito. Em tese, o que poderia haver é crime mal investigado ou desinteresse do sistema de justiça criminal, seja da polícia, seja do órgão do Ministério Público ou do Judiciário. Mas a questão é a seguinte: onde tudo começa? Na grande maioria dos crimes capitulados em nossa legislação penal, e quando eu falo em nossa legislação penal, eu estou falando da legislação penal brasileira, mas isso é uma realidade da grande maioria dos países, o sujeito passivo dos crimes é sempre uma pessoa física ou natural, na grande maioria das vezes. Tá? Naturalmente, que em outras oportunidades, a gente tem o sujeito passivo Estado, de uma forma geral, ou mesmo uma pessoa jurídica. Mas, repito, na grande maioria dos casos, o sujeito passivo, a vítima dos crimes, é sempre uma pessoa física ou natural. Por que eu digo isso? Eu digo isso para fazer o seguinte link. Sempre que tem uma vítima, o natural é que essa pessoa que foi vítima de crime, ela procure as autoridades constituídas. E, em primeiro lugar, a polícia judiciária, a polícia civil no âmbito dos estados. E leve a registro a ocorrência desse fato. Então, ela, por sua livre e espontânea vontade, comparece ao balcão da permanência de uma delegacia de polícia ou de um plantão de polícia e leva a registro essa ocorrência do fato delituoso. No dia tal, às tantas horas, na localidade tal, aconteceu exatamente isso. Aí faz a narrativa do fato de uma forma sucinta e, nesse exato momento, isso vai chegar ao conhecimento da autoridade policial, o delegado de polícia. Mas o problema começa exatamente aqui. Ninguém é onipresente, onipotente e onisciente. Só Deus tem essas qualidades: onipotente, onipresente e onisciente. Então, na grande maioria dos casos, você toma conhecimento de uma infração penal a partir do registro de ocorrência da pessoa que foi vítima, em tese, de um ilícito penal. E
naturalmente, existem outras possibilidades da autoridade policial tomar conhecimento da infração penal, através de sua atividade laboral diária, fazendo operação, fazendo diligências, ou acompanhando matérias jornalísticas, televisivas, etc. Porém, na grande maioria das vezes, nós tomamos conhecimento a partir de registros de ocorrência feitos no balcão da permanência da delegacia. A vítima precisa dar conhecimento disso às autoridades. O problema, professor Heraldo, é que, em muitos casos, eu diria, na maioria dos casos, a vítima não procura a delegacia para registrar a ocorrência. Por quais razões? Pelas mais variadas razões. Primeiro, por temer represália. A vítima pode ter medo do autor da infração penal. Naturalmente, dependendo da infração penal que foi praticada, um crime de violência doméstica contra a mulher, o próprio marido, ela tem medo do marido. Ela foi vítima de estupro praticado pelo próprio pai, ela tem temor reverencial pelo pai. Então, a depender do crime e a depender de quem tenha sido o autor da infração penal, uma pessoa muito próxima, uma pessoa da família, um vizinho, um conhecido, um amigo, ou alguém por quem ela tem um pavor, um temor muito grande, um sujeito que seja um criminoso, contumaz. Por todas essas razões, ou outras, que a gente pode elencar aqui, a vítima não procura as autoridades constituídas, não vai até a delegacia, não registra a ocorrência, em tese você não toma conhecimento desse ilícito penal. Tá? E pode ser que você nunca venha tomar conhecimento de um ilícito penal. Né? Isso, infelizmente, acontece muito, independentemente da cidade, do estado ou do país onde você esteja. Tá? Por mais que a polícia seja eficiente, por mais que os órgãos do sistema de justiça criminal sejam eficientes, mas muitas das vezes você se dá conta do seguinte fato: a irmã do ex-lutador Vitor Belfort desapareceu. Tá, desapareceu, mas como assim? Ela foi abduzida por um extraterrestre? Ela morreu? Ela não morreu? A gente não tem como afirmar categoricamente que ela foi vítima de um homicídio, que ela morreu ou não. Então, casos dessa natureza existem aos milhares. A pessoa foi desaparecida. Se alguém tiver notícia do paradeiro de fulano de tal, informe as autoridades, familiares, etc. Então, o problema ele começa aqui. Tá? É como isso chega ao conhecimento das autoridades constituídas. Quando chega ao conhecimento do delegado de polícia, que é o primeiro operador do direito responsável pela garantia dos direitos fundamentais do cidadão, ele pode, de repente, por força de circunstância, se deparar com um ilícito penal, que pode ser uma contravenção penal ou, de repente, um crime de menor potencial ofensivo, e, diante das partes, naquela audiência, ele, de uma forma menos traumática, resolver aquela situação entre as partes. Né? E, feliz ou infelizmente, isso acontece muito. Tá? E a isso alguns estudiosos chamam de cifra cinza da criminalidade. Mas existem outras cifras: a cifra negra da criminalidade, a cifra verde da criminalidade, a cifra amarela da criminalidade, a cifra dourada, a cifra vermelha, a cifra rosa, né? E outras tantas que ainda vão surgir a depender do crime que foi cometido. Grosso modo, eu diria que para amenizar esse problema, porque seria ilusório acreditar que esse problema se resolveria, mas minimizar essas cifras ocultas da criminalidade quando, primeiramente, a vítima se sente segura o suficiente para comunicar ou para levar o fato às autoridades constituídas, naturalmente aumentar o contingente de policiais nas ruas, fazendo patrulhamento ostensivo, sabendo que o judiciário vai dar uma resposta rápida, justa e eficaz para aquela vítima e seus familiares. O problema é que a vítima, ela, muitas das vezes, ela pesa esse custo e benefício e diz: eu não vou me expor, eu não vou passar esse constrangimento, não vale a pena, vai demorar muito, e existe essa sensação por parte das vítimas
E, infelizmente, isso é uma realidade, não só de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, mas é uma questão universal. Maravilha. Professor Walter, então a gente poderia concluir, não sei se de forma equivocada, que, mais uma vez, a saída seria não se preocupar tanto com os efeitos do problema, que são todos esses que foram muito bem retratados pelo senhor, mas sim no combate às causas, né? Lá na origem, lá no começo. Como fazer para a gente ter menos crimes? Eu, particularmente, na santa ignorância sobre o assunto, acredito que um dos segredos para isso, uma das receitas de bolo para isso, seria a gente investir pesadamente na educação. Eu imagino que um povo, quanto mais educado, menos criminosos ele vai ter. Pode ser uma falácia, pode ser uma ideologia, um sonho, mas acredito nisso. O senhor pensa dessa forma também, que não adianta a gente lutar contra essa questão dessas cifras todas ocultas, se a gente não combater o problema lá na origem? Concordo plenamente com você, professor Heraldo, e quero dar uma contribuição em relação a esse particular. Veja bem, eu percebo no ambiente acadêmico que muitos alunos eles confundem criminologia com direito penal. O direito penal ele é um ramo do direito público interno que define as infrações penais e prevê as respectivas penas ou medidas de segurança conforme o caso. O direito penal é extremamente técnico. Tá? Para que alguém pratique uma infração penal, ela tem que se subsumir, tem que haver uma adequação típica de subordinação imediata, ou, falando de uma forma mais simples, um enquadramento perfeito daquele fato a uma norma penal incriminadora, seja ela qual for. Crime de menor potencial ofensivo, contravenção penal, crime de médio ou de maior potencial ofensivo, ato infracional, dê o nome que você der àquele ilícito penal. Então, como eu dizia, o que acontece aqui? O direito penal é isso. É técnico, é extremamente técnico. Tem que se adequar exatamente ao que dispõe a letra da lei. Né? A criminologia, ela se interessa em saber, professor, por que aconteceu esse crime dessa maneira? Por que naquela localidade tem mais crimes do que em outra? Por que esse autor de crime ele age com esse modus operandi? O direito penal não se preocupa com essas coisas. Isso é objeto de estudo da criminologia. Daí a importância da criminologia, da política criminal e do direito penal enquanto tripé de algo maior chamado ciências criminais. Então, esse tipo de preocupação, a criminologia, ao longo desses últimos séculos, ela se debruçou e chegou às seguintes conclusões. Veja bem, quem é o criminólogo? Quem é a pessoa que se preocupa em estudar e contribuir com a criminologia? Na época do Cesare Lombroso, que é considerado o pai da criminologia, ao escrever a obra L'Uomo Delinquente, o Homem Delinquente, o Lombroso era médico e era um sujeito extremamente estudioso que teve o mérito de compilar inicialmente, de uma forma bastante satisfatória, o conhecimento das pseudociências de até então. Walter, quais seriam essas pseudociências? A demonologia, a fisionomia e a frenologia. Mais adiante aparece a psiquiatria, que é o ramo da medicina, né? Mas essa é a área do conhecimento médico. Vou falar resumidamente, rapidamente dessas três, antes de enfrentar exatamente o problema. A demonologia era o estudo dos demônios. As pessoas, à época, acreditavam que existiam inúmeros diabos. E o nome tentação vem exatamente daí. A pessoa se viu tentada pelo demônio a cometer um crime, a pessoa está possuída. Né? E naquele período da história, professor Heraldo,
as pessoas que sofriam das faculdades mentais, elas eram rotuladas de pessoas endemoniadas. E o tratamento era feito com água gelada e fogo naquela pessoa para ela amenizar os seus demônios. E existe essa pseudociência chamada demonologia. Depois a gente avança um pouco no tempo e chegamos à fisionomia. A fisionomia e os fisionomistas, de uma forma geral, eles acreditavam no seguinte: sempre que houvesse uma dúvida para se descobrir a autoria de um crime entre duas pessoas e onde não fosse possível precisar qual dessas duas pessoas houvesse cometido o delito, presumia-se que o crime teria sido cometido pela pessoa mais feia. Então, a fisionomia dizia que a face, o rosto, ele revelava a alma da pessoa. A pessoa que tinha um rosto feio, o corpo feio, ela nada mais é do que algo revelador da alma daquela criatura. E os olhos e o olhar denunciava o coração da pessoa. Olha, que ele tem um olhar terrível, enigmático, assustador, é porque ele é uma pessoa ruim, é um criminoso, etc. O que faz Lombroso? Lombroso, ele é conhecido e ele é famoso, inclusive entre os não juristas, por ter sido um médico que classificou os criminosos da seguinte maneira: olha, fulano de tal é um criminoso nato. Não com esse nome, criminoso nato, porque ele só vai aparecer depois com Enrico Ferri, na segunda fase da escola positiva da criminologia. Mas o Cesare Lombroso, ele dizia que o criminoso ele tem as seguintes características físicas: a orelha muito grande, a cabeça enorme, uma sobrancelha unida uma à outra, né? Tem um rosto assustador, as mãos enormes, e etc, etc, etc. Mas isso não é outra coisa do que compilar muitas das coisas que já haviam sido ditas pelos fisionomistas, pela fisionomia. Agora, naturalmente, o mérito de Lombroso não foi ter parado aí. Naturalmente que ele estudou, fez muitas entrevistas com as pessoas presas nos cárceres, nas celas, nas prisões. E aí ele fez esse trabalho, O Homem Delinquente, a primeira obra. Depois ele escreveu uma outra obra, A Mulher Delinquente, para dizer que a mulher pratica outros tipos de crime, né, com outros modus operandi. A mulher ela já pratica mais vitriolagem, jogar ácido em outra mulher. O homem não tem esse perfil de cometer crime dessa natureza. Então, são crimes diferentes com modus operandi diferentes. Mas, para concluir, para a gente não se alongar muito, então, o médico Cesare Lombroso, ele identificava perfil de criminoso. Onde é que está o equívoco do Lombroso, professor Heraldo? É porque ele foi buscar a resposta para esse questionamento nas prisões, que historicamente sempre foi um lugar para acomodar pobres, negros, prostitutas, pessoas de baixo poder aquisitivo. Fiz essa brevíssima introdução para finalmente responder ao seu questionamento. Portanto, a criminologia ela tem início com aquilo que nós chamamos de medicinização da criminologia. Lombroso, médico, pai da criminologia, isso no século XIX, tá? Finalzinho, quarto quartel do século XIX, Cesare Lombroso. E nesse período, já no final do século, aqui no Brasil, também nós tivemos muitos outros médicos que trabalharam essa questão da criminologia. Então, esse período da história ficou conhecido pelo nome de medicinização da criminologia. No segundo momento, com Enrico Ferri, um sociólogo, e eu me atreveria a dizer que nesses últimos 100 anos a criminologia deu um salto gigantesco, muito em razão da contribuição dos sociólogos, tá? E a gente tem que reconhecer isso.
E, no terceiro momento, na terceira fase dessa escola positiva, o jurista Rafael Garófalo, que também deu a sua contribuição, escreveu uma obra que deu o nome de Criminologia. Paul Topinard, de um francês, já havia falado na nomenclatura Criminologia, mas quem escreveu primeiro uma obra sobre criminologia foi o jurista Rafael Garófalo. Agora, finalmente, sem mais delongas, eu concordo plenamente com o senhor, professor Heraldo, quando o senhor diz que abrir uma escola é fechar uma prisão. Eu gosto muito dessa frase. E eu gosto muito dessa frase porque eu conheço as duas realidades. Eu sou delegado de polícia há 23 anos e sou professor universitário há 21 anos. Então, eu, mais do que qualquer outra pessoa, me atreveria a dizer que abrir escolas é fechar prisões. Concordo plenamente com você. Poderia aqui ficar durante várias horas teorizando sobre muitas teorias dos sociólogos, teoria das janelas quebradas, né, para falar que, muitas das vezes, o que leva à criminalidade é essa questão da renda que é mal distribuída, o acesso à educação e, para muitos, a questão da ausência do poder público naquela localidade ou região. Maravilha. Professor Walter, querido, muito grato por essa aula magnífica sobre criminologia, sobre estatísticas criminais, sobre tudo, né? Foi uma verdadeira aula mesmo, como não poderia ser diferente. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista é curto, são só 30 minutos e a gente já chegou a esse final. Então, agradeço mais uma vez a sua presença e abro espaço, então, para as suas considerações finais. Gostaria, novamente, de agradecer ao querido amigo professor Heraldo, uma pessoa ímpar, um grande amigo aí de 20 e tantos anos. A gente se conhece aí do Magistério Superior. Quando recebi o convite, fiquei muito feliz, agradecido e honrado. Estou fazendo isso com muita alegria, muita satisfação, professor Heraldo, porque eu sei do alcance do seu programa, da sua seriedade, da sua responsabilidade. E dizer que nós estaremos sempre à disposição para teorizar sobre criminologia, sobre direito penal, processo penal, sobre política criminal, sobre as ciências criminais de uma forma geral. E eu tenho certeza que aqui a gente está plantando uma semente e ver essas cifras ocultas da criminalidade serem reduzidas. Assim a gente deseja. Muito obrigado, querida. Estamos à disposição. Maravilha, com certeza, eu vou lhe incomodar bastante. Claro que não com muita frequência, para não atrapalhar também esse belíssimo trabalho que o amigo faz. Mas certamente vai voltar aqui para dar novas aulas para os nossos teleouvintes. Conversamos com o delegado de polícia e professor universitário Walter Carlito. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar.
Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. É hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira. Eu sou Lorival Cunha, presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito. Vamos aqui hoje dar sequência aqui aos nossos programas, aqui no quadro A Vida Pede Passagem, sobre trânsito. Hoje eu falarei para vocês sobre educação para o trânsito. Educação para o trânsito é um dos principais remédios para combater a violência no trânsito. É um remédio muito eficaz, mas deve ser administrado da forma correta. Essa educação para o trânsito a qual vou me referir não é aquela que a gente vai lá dar uma palestra, isso é importante, mas não é isso. A educação para o trânsito a que eu me refiro é aquela que vai para a sala de aula, da pré-escola ao ensino superior, nos moldes previstos no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Não como uma disciplina, mas como um tema social que deve ser administrado, deve ser ministrado, aliás, de forma transversal pelos professores de todas as disciplinas, geografia, matemática, português e assim por diante. Então é assim que deve ser administrado esse medicamento Educação para o Trânsito, né? Isso deve ser na rede pública federal, estadual, municipal, na rede privada, né? Tudo tem que ter educação para o trânsito. Não é difícil fazer isso. A SOS Vida pela Paz no Trânsito, por exemplo, desde 2015, elaborou, em parceria com a SEDUC, um caderno de educação pedagógico de apoio ao professor. Depois já elaboramos o segundo caderno, esse agora voltado mais para a rede federal, municipal e a rede privada. Nós temos e já fizemos capacitação de professores em mais de 40 municípios desse estado aqui. Então é assim que deve ser a educação para o trânsito. Lá no Código de Trânsito Brasileiro tem 9 artigos que tratam de educação para o trânsito, no capítulo 6, né, envolvendo, além do Ministério da Educação, o CONTRAN, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, os Ministérios da Justiça, do Desporto, dos Transportes, Ministério do Trabalho. É muito importante que a educação para o trânsito seja implementada nos moldes como está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, neste momento, eu peço aqui, eu conclamo ao governador do nosso estado, ao secretário de Estado de Educação, aos prefeitos municipais, aos secretários municipais de educação, às autoridades do Sistema Nacional de Trânsito, que realmente, de forma determinada, comecem a implementar a educação para o trânsito. E assim, num futuro não tão distante, nós teremos menos mortes e menos feridos no trânsito e, por conseguinte, menos dor e sofrimento para as famílias. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar dos direitos de presos. Mais do que isso, dos direitos dos filhos deles e de pessoas com deficiência que são dependentes desses presos. Em 2021, o sistema prisional brasileiro abrigava 30 mil mulheres e pelo menos 1.000 crianças estavam atrás das grades com as mães porque não tinham para onde ir ou quem cuidasse delas. Mas apenas 14% das prisões têm espaço preparado para gestantes e lactantes. Só 3% tem berçário ou centro de referência materno-infantil. Menos de 1% tem creches. Trata-se de um grupo de uma minoria em situação de risco, né, que tem, para além das mazelas que já são
conhecidas do sistema prisional, né? Falta de condições mínimas de dignidade e cidadania, esse grupo, essa minoria especificamente, ela sofre ainda com um peso a mais, né? Que é justamente o de estar separado de seus entes queridos, e especificamente aqui a gente tratando, né, de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, ou seja, pessoas que precisam de um amparo adicional, né, uma atenção especial dos seus familiares. E mesmo quando existe alguma infraestrutura para as mães no sistema prisional, é preciso lembrar que este não é lugar para crianças. Foi para encaminhar uma solução para isso que o CNJ editou uma resolução no ano passado e um manual em janeiro deste ano, em obediência a 2 decisões do Supremo Tribunal Federal. Em vários casos, as decisões impedem a decretação de prisões provisórias ou determinam a sua conversão em medidas mais brandas de restrição de liberdade, prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico. As medidas atendem principalmente os direitos das crianças, mas beneficiam gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 anos ou por pessoas com deficiência. Também contemplam presos que sejam pais ou responsáveis principais por crianças ou pessoas com deficiência. As exceções são para casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. A resolução e o manual da resolução, que também buscou, né, esmiuçar ainda mais o conteúdo da resolução, eles buscam justamente trazer orientações, parâmetros, diretrizes, enfim, melhores práticas, enfim, subsídios para que os juízes, dentro da sua independência, possam tomar decisões melhores, né? E decisões que, no fim e ao cabo, estejam mais afinadas àquilo que o Supremo já definiu no âmbito jurisdicional. Então, quer dizer, ajuda os juízes também a se adequarem nas suas decisões à jurisprudência da Suprema Corte. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora online com Nathalie Fragoso, advogada criminalista e membro da Advocacia em Direitos Humanos. Converso também com Natália Dino, diretora executiva do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. E ainda com Eliana Olinda Alves, coordenadora da Infância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito obrigado às 3 pela participação no programa. Nathalie, eu começo por você. Gostaria que você fizesse um pequeno histórico da evolução legal desse instrumento, a resolução, desde 2015, me parece que surgiu a movimentação, até agora. E também nos falar sobre a importância dela. Para falar sobre o histórico, né, de providências legais para lidar com essa questão dos direitos reprodutivos e como eles são afetados pelo cárcere no Brasil, acho que eu centraria o início desse debate institucional na DPF 347, lá em 2015, quando foi julgada a medida cautelar. Depois daí, veio o Marco Legal da Primeira Infância, em 2016, que passou a permitir a substituição da prisão provisória, da prisão cautelar por prisão domiciliar, né? No âmbito do marco legal que estava preocupado em garantir os direitos da infância, que observava, portanto, que a violação de direitos das mães implicava violações de direitos dos filhos e das filhas, ou seja, a prisão tem efeitos extramuros. Logo em seguida vem o HC 143641, que é esse habeas corpus coletivo, o primeiro habeas corpus coletivo conhecido pelo STF, que reconhece as violações que estão sendo ali indicadas em relação, né, aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres presas e dos direitos dos seus filhos e filhas. Então, a gente tem ali, nessa ocasião, o STF observando essa situação, reconhecendo as violações e determinando a substituição da prisão provisória pela prisão domiciliar para todas as mulheres que estivessem nessa situação. Em seguida, a gente tem outras providências judiciais, né? A gente tem o segundo habeas corpus coletivo, esse que estende, né, a questão para além das mães, alcança pais, alcança outros responsáveis,
Acho que vale lembrar também que o HC, que foi impetrado em nome das mulheres, também alcançou na decisão as adolescentes que estivessem em cumprimento de medida socioeducativa. E depois disso tudo, tem mais uma providência legal, que é a Lei 13.769 de 2018, que torna essa decisão do STF lei. Ou seja, ali o Código de Processo Penal hoje em dia permite, né, a substituição sempre da prisão preventiva pela domiciliar e determina a prisão, ou seja, diz que ela será substituída quando a gente estiver falando de mães, quando a gente estiver falando de cuidadores, quando a gente estiver falando, ou seja, sempre que houver aí uma afetação de direitos de crianças pela justiça criminal, que é um pouco o cerne disso tudo. E quanto ao diagnóstico, bom, o que a gente observa nesses últimos anos é um crescimento insistente, né, da população carcerária em geral, uma constatação de que essa população prisional é mantida em ambientes que não são salubres, que não são adequados à responsabilização, que reiteram violações, que expõem a doença, a violência, né, que não oferecem condições de cuidado para as crianças que acabam, enfim, e para, no caso, crianças, filhas, para as mulheres e para as adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, para que elas, enfim, tenham seus direitos preservados. Então, por isso deve ser evitado, né? Eu acho que esse é o diagnóstico que motivou essa série de ações. Eliana, do ponto de vista psicológico, o que justifica um tratamento especial a essas pessoas presas? Se a gente tem pais e mães no sistema carcerário vivendo violações de direitos, a gente não pode pensar que essa violação, esse tipo de violência que se passa é somente na vida daqueles adultos. Isso tem ressonâncias, isso tem efeitos importantes na vida, na dinâmica psicológica de crianças e adolescentes. Então, quando a gente pensa eu vou usar uma palavra para ficar mais didático, em humanizar um atendimento, em pensar em garantia de direitos, tratar esse cidadão e essa cidadã como sujeitos de direitos, como pessoas que precisam ter dignidade, esse tratamento para o adulto, ele vai diretamente influenciar as crianças e os adolescentes. Quando a gente tem uma mãe, por exemplo, ou um pai preso, e que ele tem filhos de 0 a 12 anos, a gente tem que pensar, tá, mas com quem está essa criança de 0 a 12 anos? Quem é o adulto responsável por ela? Ficou aonde quando essa pessoa foi presa? Então, o sistema de justiça, nós precisamos avançar pensando que quando se fala violação de direitos, isso não está focado numa única pessoa. Isso tem ressonâncias, tem efeitos em toda a malha social. Veja bem, uma criança que os pais estão presos e ela está sem um responsável legal, ou ela foi para uma instituição de acolhimento, mas ela está vivendo uma situação ali que tudo favorece para um abandono. Então, a gente acaba alimentando um circuito geracional de abandonos. Então, uma criança que fica sem referências de afeto, sem saber muitas vezes o que aconteceu, nós temos inúmeras reportagens de jornais falando que crianças, quando o genitor ou a genitora foram presos, essas crianças, inclusive, tem casos dramáticos, né, que criança chegou a morrer afogada numa piscina, outra ficou presa durante 3 dias, com 3 anos de idade, sem alimentação. Um vizinho descobriu e ali passou a alimentar essa criança por uma janela até ser denunciado e se conseguir adentrar essa casa e salvar essa criança. Então, quando a gente pensa na questão da violação, muitas vezes fica uma mensagem muito ambígua do ponto de vista social. Parece que existe uma defesa, né, dos grupos de direitos humanos que corre, de certa maneira, um certo preconceito. O que é direito humano? A gente está defendendo que essas pessoas elas não tenham que se responsabilizar pelos seus crimes. Não se trata disso, se trata de entender a que se aplica esse direito, porque esse direito ele tem consequências gravosas em crianças e adolescentes. Natália, a edição da resolução é de 2021, mas qualquer instrumento legal como esse precisa de um tempo para sua implantação.
qual é o balanço que se faz desde a edição até agora? Já foi efetivamente implantada, não? A gente, no Conselho Nacional de Justiça, aproveitando esse resgate histórico que a Nathalie fez e essa contextualização também da necessidade prática da vida real das pessoas que constituem o público-alvo dessa resolução, editou essa resolução no intuito de assegurar a normatividade e orientar os tribunais e os magistrados sobre como eles podem identificar essas pessoas, registrar essas informações de que elas constituem um público-alvo desses direitos adequadamente em todos os sistemas informatizados do Poder Judiciário, acompanhar e analisar esses processos de uma forma diferenciada, com esse atendimento também, com esse olhar das equipes multidisciplinares, assegurar um monitoramento do cumprimento dessas normas e desses direitos e, dessa forma, garantir que a gente realmente vislumbre, no médio e longo prazo, a redução do público constituído por mães, por pais, cuidadores. As mães vieram primeiro no habeas corpus que foi impetrado pelo CADU, foi um habeas corpus admitido na forma coletiva, que contou com ampla participação social, diversas entidades foram admitidas como a Miticúria, demonstrando que esse é um problema coletivo, e como um problema coletivo, ele precisa ser enfrentado de várias formas, por vários atores, vários órgãos diferentes. Então, a resolução do CNJ, ela vem junto com um manual de orientações dos procedimentos que devem ser adotados pelos tribunais e pelos magistrados, e ela vem também com uma novidade, que é a criação de uma instância de acompanhamento em nível nacional, que é uma comissão permanente interinstitucional, composta por representantes de diversas carreiras do sistema de justiça, por representantes da sociedade civil organizada também, no intuito de realmente garantir que a gente veja a efetividade desses direitos que já foram assegurados em nível legal, que já foram objetos de ordens que são vinculantes também, são decisões do Supremo Tribunal Federal que já têm um conteúdo mandatório, então elas já determinam que essas pessoas sejam prioritariamente retiradas do cárcere, seja em proteção dos seus próprios direitos enquanto mães, pais, cuidadores, seja em proteção dos direitos dos seus filhos, os direitos dessas pessoas que estão sob seus cuidados, sob sua responsabilidade e que, como a Eliana bem pontuou, muitas vezes se encontram em grande situação de vulnerabilidade, que não pode ser desconsiderada também pelo Poder Judiciário como um dos responsáveis pela superação desse estado de coisas inconstitucional que constitui hoje o nosso cárcere brasileiro. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado às três pela participação no Link CNJ. Eu agradeço, portanto, a participação de Nathalie Fragoso, advogada criminalista e membro da Advocacia em Direitos Humanos. Agradeço também a Natália Dino, diretora executiva do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. E ainda a Eliana Olinda Alves, psicóloga da Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.